Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores e você que nos assiste aqui por curiosidade, por querer aprender mais, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento Ciência em Ação, beleza? Eu sou a professora Sumaia, esse é meu sinal, tá certo? É um S e um sorriso, tá certo? Eu estou aqui, vou me autodescrever agora, certo? Sou uma mulher de 1,60 m, olhos e cabelos castanhos escuros, os cabelos, né, ainda castanhos na maioria, daqui a pouco estão brancos. Uso óculos, tá? Estou vestindo uma blusa preta, tá certo? E de calça jeans clara e tênis preto, tá certo? E não estou sozinha aqui, estou com a Carol na intérprete de Libras. Olá, Carol, tudo bem? Bom, e também já quero agradecer as pessoas que estão fazendo com que essa gravação, nosso áudio, nossa imagem e as nossas interpretações aqui sejam levadas até você, beleza? Então, muito obrigada a todos e a você também que está nos assistindo. Vamos lá, nossa aula de hoje, que na verdade vai se passar por uma retomada do nosso assunto, para a gente se sensibilizar dentro dessa atividade que nós estamos falando, a atividade do mergulho nas profundezas. Então, nossa aula de hoje traz o assunto aí de solubilidade, atividade 4, aula 4, tá certo? Bom, nosso aprofundamento, que eu já chamei para vocês, Ciência em Ação, a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo. E o componente curricular, claro, do micro ao macro, belezinha? Bom, estão prontos então para fazer mais um mergulho aí nas nossas recordações e no nosso conhecimento? Então vamos lá, as habilidades para essa aula de hoje. As habilidades serão da Formação Geral Básica, FGB, EM13 CNT 202, tá certo? As diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. A nossa habilidade dos eixos estruturantes será a MFCNT 01, tá certo? Investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica dos fenômenos da natureza, os processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem uso dos aplicativos digitais, e também a MIFCNT 05, selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo aí diversas fontes de informações. Beleza? Bom, e antes de começar também a nossa aula, é importante já se ligar num novo canal que nós temos aí, tá certo? A gente tem aí CMSP na educação antirracista aparecendo aqui para vocês. Vocês podem acessar pelo QR Code, tá certo? Que tá desse lado aqui, ou então pelo link aparecendo aí. Lá vocês vão ter várias trilhas, vários vídeos que apoiam aí na educação como ideias para serem trabalhadas em sala de aula. Então, depois que vocês assistirem essa aula, não percam aí de acessar também esse conteúdo que traz aí uma riqueza enorme de assuntos a serem trabalhados na sala de aula com aporte para você, estudante, ou você, professor, beleza? Bom, então vamos continuar aí o nosso conteúdo e para isso vocês vão pegar o quê? O diário de bordo de vocês. Nesse diário de bordo vocês vão anotar a data, o nome ou título da aula, dúvidas e a avaliação da aula. Não esqueçam que a nossa avaliação aqui dessa aulinha também é muito importante. Aulinha não, né, Sumaia? Aula, tá certo? Então, vamos para nossa atividade 4. O momento que nós estamos é o momento do desenvolvimento, galerinha. E aí, dentro desse desenvolvimento, nós tivemos aí no nosso percurso a introdução ao que nós vamos ver,
tá certo? Que é sobre as profundezas. E aí eu fiz um convite aí, vamos mergulhar? E aí a gente foi falar sobre as questões de mergulho, o que se precisa, o que se utiliza no mergulho, tá certo? Bom, depois nós falamos sobre pressão aí nas profundezas. E para falar sobre pressão nas profundezas, eu trouxe aqui o professor de física Gilberto, professor que também está aí com vocês no componente rumo ao espaço, tá certo? E aí a gente falou sobre essa pressão, a gente fez até um experimento aqui, né, que a gente achou que ia molhar tudo com a garrafa, onde a gente fez 3 furos e vimos aí aonde tem a distância maior de água saindo para mostrar que a pressão é maior, né? Quanto maior é a altura dessa coluna d'água, ou seja, quanto mais fundo você vai, maior a pressão ao que você vai estar submetido. E para a aula de hoje, voltando na nossa trilha aí do desenvolvimento, a gente vai falar sobre solubilidade, aula 4. Belezinha? Os objetivos, então, vão ser a retomada da formação geral básica, falando sobre solubilidade, tá certo? Vista na primeira série, volume 2, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre densidade aí, mas abordando aí a relação da densidade quando a gente fala temperatura e solubilidade dos sais. Por quê? Porque a gente está falando do fundo do mar, a gente está falando do mar e a gente sabe que tem sais dissolvido. O mar é uma imensa solução, galerinha, não é isso? Solução. Solução, soluto mais solvente. A gente vai retomar isso daí também. Então, ó, já começou. Estudamos, então, anteriormente, em aulas anteriores, lá na atividade 1, tá certo? Estudamos sobre misturas homogêneas, que são conhecidas como soluções. E essas soluções possuem soluto e solvente. No caso da água do mar, a gente não tem soluto, a gente tem solutos no plural, porque a gente tem mais de uma substância, né? A gente tem milhares de substâncias, vamos dizer assim, milhares não, né? Mas tem muitas substâncias, centenas, vamos dizer aí, de substâncias dissolvidas aí na água do mar. A própria água, tá certo? É uma substância, mas os sais dissolvidos e outros componentes orgânicos, etc., que a gente vai ter aí disponível na solução aí da água do mar. E a gente fala solução quando a gente não vê, quando a gente pega uma amostra, né? E nessa amostra a gente não vê variação, a gente não consegue ver o material particulado. E aí a ideia, quando a gente fala de solução também, tem a ver com o tamanho das partículas. A gente viu isso em aulas anteriores. Então vamos recordar aí, solução é uma mistura homogênea na qual as partículas são menores que 1 nanômetro. Nossa, Sumaya, é tão pequenininho assim? É pequenininho assim. A gente estudou também que a quantidade dessas partículas em uma solução é o que a gente chama de concentração. E ela pode ser calculada partindo dessas duas relações que nós já falamos. A concentração comum, tá certo? Que é massa sobre volume, tá? Massa em gramas e o volume em litros, ou a quantidade da solução calculada em, o valor, né, de concentração calculado em molar, tá certo? Onde a gente vai ter N como números de mols e V o volume em litros, tá certo? Então a gente tem essa quantidade de massa de matéria por volume. Massa, quando eu digo gramas, tá certo? E matéria, quando eu falo em número de mols, beleza? Bom, e a solubilidade? Solubilidade é a quantidade máxima dissolvida de uma determinada substância em um volume determinado de solvente, tá? Ao conseguir dissolver tudo, teremos uma solução saturada. Então, ó, dissolver tudo, teremos uma solução saturada. Uma quantidade máxima dissolvida, tá certo? Quem se dissolve é o que a gente chama de soluto, tá? E onde nós estamos dissolvendo é o que a gente chama de solvente, como estar aqui, o meio, tá certo? O ato de acontecer isso chama-se dissolução, que é esse processo de dispersão dessas partículas, tá? Lembrando que quando a gente fala soluto, a gente não pode pensar só nas substâncias sólidas, a gente também pode, deve pensar nas substâncias que são líquidas, que você vai ver, vai dispersar em outro líquido também, tá certo?
Essas substâncias, quando elas se dissolvem e se transformam naquelas partículas pequenininhas que eu contei para vocês, para ser uma solução, essa dispersão aí é o que a gente vai ter de solução, a formação da solução, tudo bem? Bom, então, falei para vocês o que é dissolução, então se vocês vão pegar é o processo de dispersão dessas partículas. Esse soluto ele não precisa ser só sólido, ele pode ser um líquido também, mas lembrando que quando for líquido, o cálculo da concentração vai ser diferente, tá certo? Bom, e, no geral, como a gente fala de sais, quando a gente fala no mar, que estão dissolvidos, então esse soluto ele vai ser medido em quantidade de massa, em gramas mesmo. Beleza? Tudo bem até aqui? Bom, então aí tem o cálculo de novo que eu trouxe para vocês sobre a concentração, tá? Que a gente já viu a fórmula em aulas anteriores. Beleza? Bom, entendido isso e essa relação que eu trouxe para vocês aí, e a minha colinha daqui, tá certo? A gente vai ver um videozinho rapidinho e daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre solubilidade e forças intermoleculares. A solubilidade é apenas uma forma de descrever como certos solutos podem se dissolver em certos solventes. E só como exemplo, a gente pode ir ao nosso velho amigo cloreto de sódio e pensar por que ele se dissolve muito bem na água. Bem, para fazer isso, você só precisa se lembrar o que a água está fazendo quando nada está dissolvido nela. Quando nada está dissolvido na água, temos um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Eu já falei com você em outros vídeos que essa extremidade é parcialmente negativa. Isso porque os elétrons gostam de ficar mais tempo em volta do oxigênio. Aqui nós temos algo parcialmente positivo e aqui também temos algo parcialmente positivo. Temos essa ligação de hidrogênio se formando, onde a extremidade parcialmente negativa de uma molécula de água é atraída pela extremidade parcialmente positiva de outra molécula de água. As ligações de hidrogênio estão relacionadas com isso. O motivo do cloreto de sódio se dissolver bem na água é porque o cloreto de sódio, como um composto iônico, pode se dissociar em seus íons constituintes, que são o cátion de sódio e o ânion de cloro. E já vimos isso antes. Então, esse é um ânion cloreto e esse aqui é um cátion de sódio. O motivo disso se dissolver bem na água é porque a carga negativa é capaz de ser atraída pela extremidade positiva das moléculas de água, ou seja, para a extremidade do hidrogênio. E o cátion de sódio positivo é atraído pela extremidade negativa das moléculas de água. Então, o que realmente acontece aqui é que a atração entre os íons e as moléculas de água é mais forte do que a atração entre os próprios íons e a atração entre as próprias moléculas de água. Sendo assim, as moléculas de água não vão se juntar e dizer o seguinte: não queremos ter nada a ver com você, cloreto de sódio. Na verdade, elas dizem: ei, estamos meio que atraídas por você, então por que não nos misturamos? Podemos olhar para coisas que têm forças menos atrativas também. Talvez coisas em que a força principal seja apenas forças de dispersão. Se você pensar em um barril de pentano aqui, eles têm aquelas forças fracas, fazendo eles se atraírem uns pelos outros. Se você pensar em um barril de hexano aqui, teremos a mesma coisa. Forças de baixa intensidade fazendo eles se atraírem uns pelos outros. Mas, se você colocar algum pentano, eu vou chamar isso aqui de soluto, em um solvente de hexano, ele vai se dissolver, porque eles se sentem mais atraídos um pelo outro do que por eles mesmos. Agora, o que você acha que vai acontecer se eu tentar colocar, talvez, um pouco de hexano? Se eu encarar isso como um soluto e aí colocá-lo na água? Bem, nessa situação, a água será muito mais atraída por si mesma do que pelo hexano. Digamos que isso aqui seja água. Teremos essas bolhas na forma de hidrocarboneto porque a água é mais atraída por si mesma. Não é fácil para o hidrocarboneto se dissolver. Porém, existem muitas moléculas orgânicas que se dissolvem bem, e isso geralmente ocorre porque elas têm alguma parte da molécula que tem alguma polaridade. Um exemplo é o etanol, que possui um grupo OH
e uma cadeia de 2 carbonos. Quando falamos de álcool na linguagem do dia a dia, estamos falando do etanol. Existem muitos outros anóis, muitos outros alcoóis, mas esse é o etanol. Aí, se você pegar o álcool e misturá-lo com a água, ele vai se dissolver muito bem. Isso ocorre porque esse oxigênio aqui é mais eletronegativo do que as coisas às quais ele está ligado. Sendo assim, ele tem um pouco mais de elétrons em torno dele, fazendo com que ele tenha uma carga parcialmente negativa. Dessa forma, teremos essa polaridade na molécula, e isso vai possibilitar que as moléculas de água vizinhas sejam atraídas, fazendo com que o etanol seja dissolvido. Mas como você pode imaginar, se a gente tivesse um álcool com uma cadeia de carbono muito mais longa, com talvez 10 carbonos ou, quem sabe, 15, a proporção relativa de quão polar ele é comparado ao quão grande a molécula é, será cada vez mais difícil se dissolver em um solvente polar como a água. Dessa forma, chegamos a uma mega conclusão aqui. Semelhante se dissolve em semelhante. Enfim, espero que você tenha compreendido essas ideias que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, pessoal, olha só que interessante. Então, o que vocês viram aí foi a questão da solubilidade que a gente acabou de falar e mais um adendo que eu trouxe para vocês, que tem a ver com o quê? A questão do conseguir ser solúvel ou não. Então, o que faz com que uma espécie seja solúvel na outra tem a ver com essa questão de atração entre as moléculas, dadas pela polaridade de cada molécula. Então, a estrutura molecular vai dizer isso, e aí você vai ter essa questão de semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares se dissolvem em substâncias polares, substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. E aí, se há essa dissolução, a gente consegue ter o quê? Essa dispersão e ter uma solução gerada dentro desse processo. Então, mais uma coisinha aí, um adendo sobre essa relação de solubilidade. Então, a gente está falando da solubilidade em relação à concentração de partículas. Trouxemos também a questão da solubilidade quanto a essa estrutura das substâncias e agora essa semelhança química no sentido de polaridade que a gente viu no videozinho aí. Interessante, né? Bom, a solubilidade como definição, a gente tem que é a quantidade máxima para ser dissolvida, tá certo? De uma substância em um líquido. Ela tem várias unidades. E a medida padrão que a gente utiliza, geralmente, vai depender do quê? Da quantidade de solvente, e da temperatura. E eles devem ser padronizados para que a gente sempre entenda essa relação, tá? A quantidade de solvente, ela é a massa desse solvente a uma temperatura e pressão padrão, tá certo? E a temperatura é algo que vai ditar a regra aí da questão da solubilidade. Isso para sólidos, tá? A concentração e a solubilidade é uma mão de via dupla, né? Quando a gente vai avaliar a solubilidade, a gente não pode olhando só a concentração. Por quê? Porque alguns sais vão ter solubilidades diferentes. Então, alguns vão se apresentar pouco solúveis e outros muito mais solúveis. Bom, o que eu quero dizer com isso? Tem sais que são pouco solúveis, que essa solubilidade é menor, e então parece que a solução está insaturada em relação à quantidade de substâncias que passou para a fase iônica, quando você fala de sal. Então, a gente tem sais que são realmente pouco solúveis, tá? Algumas rochas, por exemplo, imagine se todas as rochas que são sais fossem solúveis, né? A gente teria tudo, bateu a água ali, ou deu uma chuvinha, dissolvia, você não tinha mais rocha, né? E solo, consequentemente, já que o nosso planeta é formado sempre por água. Então, essas rochas, elas são pouco solúveis em água, e se elas começarem
ajudarem a se solubilizar, tem uma série de fatores que vão fazer com que elas se solubilizem, né? Com que elas sejam desgastadas. E aí a gente tem o processo de intemperismo e erosão, por exemplo, ocorrendo, tá certo? Mas isso é papo para uma outra questão e um outro aprofundamento, inclusive. Mas vamos falar agora sobre a solubilidade de substâncias gasosas. A gente trouxe para sólidos, mas agora o nosso foco é os gases. Então, para os gases, a solubilidade depende dos fatores também. Pressão e temperatura. Então, temperatura sempre está ditando a regra, tá? E agora a gente tem um novo fator aí, que é a pressão. A pressão é dada pela lei de Henry, onde S é a solubilidade, K é a constante de Henry e P é a pressão. E a temperatura, quanto maior a temperatura, menos solúvel é o gás. Isso é básico para todos, tá bom? Qualquer gás é menos solúvel numa temperatura mais alta. É a brincadeira do refrigerante. Semana passada eu falei para vocês que eu fui abrir uma água com gás e o que aconteceu? A água espirrou. Por quê? Porque a temperatura estava quente, né? E aí os gases querem sair. Então eles saem e vão empurrando todas as moléculas na frente deles. Nesse caso, as moléculas do líquido que estava ali na hora de sair. E aí acabou espirrando e molhando, tá certo? Agora, se você deixa a água com gás ou o refrigerante, a substância lá, o líquido gaseificado numa temperatura mais baixa, por exemplo, na geladeira, e você vai abrir, não corre o risco de espirrar na hora que você abre, justamente porque aqueles gases estão melhor dissolvidos. Isso quer dizer que quanto menor a temperatura, maior a quantidade de gases que você pode dissolver ali naquele ambiente? Sim, e quanto menor a temperatura, né? Se eu me enganei, menor a temperatura, mais baixa. Quanto maior a temperatura do líquido, do meio, menor a solubilidade. Esses gases não tendem a ficar solúveis ali, eles tendem a querer sair, porque eles já estão num estado cinético muito alto, tá? Então, eles não gostam de lugares muito quentes, vamos dizer assim, tá? Onde eles ficariam solúveis. Bom, pensando nessa questão, então, da pressão de Henry e sobre essa questão da temperatura, né? Ali está o íconezinho, S para solubilidade, K que é a constante de Henry e P é a pressão a qual o gás está submetido. Bom, então, a gente falou em aulas passadas, onde a observação da lei de Henry, a gente relaciona com o nosso aprofundamento da seguinte forma. A gente viu que a cada 10 metros abaixo da coluna d'água, a pressão aumenta 1 atmosfera. Pensando nessa relação, o que a gente tem? Eu vou colocar nesse K o hidrogênio, um H aqui, que é para lembrar que é a constante de Henry, tá certo? Bom, essa é a solubilidade, P é a pressão. A gente pode ver que eles são praticamente diretamente proporcionais. Por quê? Se a gente aumenta a pressão, não é isso que a gente viu? A pressão aumenta, ó, a cada 1 atmosfera a cada 10 metros abaixo da coluna d'água, isso significa que a solubilidade dos gases também vai ser alterada, tá certo? Então, vou colocar a legendinha aí para vocês. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Bom, se você está mergulhando, você precisa estar respirando. E você está submetido também àquela pressão. Quanto mais fundo você vai, maior é a pressão dos gases que você precisa fazer durante a sua respiração no seu pulmão, para que seu pulmão e o seu corpo não seja comprimido, tá certo? Então, você vai aumentando a pressão na hora do respirador. Então, você desce com um medidor de pressão, tanto externa, para você regular também a pressão que você vai respirar, os gases que estão no cilindro, na mistura gasosa ou o cilindro com oxigênio. Geralmente é uma mistura, né? E aí depende de qual tipo de mergulho que você está fazendo e resistência aí. Então, imaginem vocês que você está respirando uma pressão maior e essa pressão é a pressão parcial, é a quantidade daquele gás também está aumentando no seu corpinho ali, no seu fluxo sanguíneo, tá certo? O que acontece é que na hora que você vai subir,
você vai para uma pressão menor e todos aqueles gases continuam dissolvidos ali dentro do seu corpo. Então, esse processo da descompressão, ele precisa ser pausado e ele é lento, demora-se de minutos a horas para ser feito. E se demora de minutos a horas para ser realizado, então se você sobe porque você está ficando sem oxigênio na respiração e vai fazer uma subida muito grande, a descompressão vai fazer com que esses gases queiram sair que nem a garrafa de refrigerante quando está quente. Mas a diferença aí não é a temperatura, é justamente a pressão. Então, todos aqueles gases que estavam dissolvidos ali no seu sangue vai querer sair de uma hora para outra. E não vai ser legal isso, porque eles vão sair em qual momento? Ali dentro do seu pulmão. E aí vai causar a doença que a gente comentou lá, de explodir os alvéolos, né? A doença da descompressão, que ela só vai ser percebida algum tempo depois, tá certo? E não é legal isso, não. Então é importante saber sobre essa questão quando a gente vai fazer um mergulho, tá certo? Bom, então aí, ó, a solubilidade dos gases. A pressão no nível do mar, lembrando que é 1 atm, uma atmosfera. ATM é a abreviação de atmosfera, ou 760 mmHg. mm significa milímetro, Hg, o elemento mercúrio. No fundo do mar é exatamente o inverso com o que a gente viu que ocorre nas alturas, ou seja, quanto mais fundo a gente vai, maior é a pressão sobre o nosso corpo. A solubilidade dos gases respiratórios, quando a gente faz ali ingestão pelo cilindro, aumenta em nossos fluidos, em especial no sangue. E com isso, vai justamente fazer com que eles fiquem ali circulando com mais frequência para serem aproveitados também ali pelo nosso corpo. E por fim, pode-se, no momento de descompressão que não é feito, ele pode dar esse problema da doença da descompressão que a gente viu. Inclusive, um dos vídeos que eu trouxe para vocês de mergulho, eles pararam o vídeo no momento da descompressão. Por quê? Porque é o momento que a galera ia ficar lá parada, fazendo o processo da descompressão para depois subir. Então, todo esse tempo, né, precisa estar controlado, o seu cilindro também precisa ter a quantidade correta para que você não entre em desespero. Tá certo? Então, mergulhar aí precisa de uma série de fatores, inclusive emocionais, para não ter desespero ali no final, tá certo? Bom, voltando então, a densidade também pode ser conhecida como massa específica, tá? Voltando agora para o conceito de densidade que eu falei para vocês. O que é a propriedade específica da matéria, que é a densidade estudada na física, principalmente, que a gente tem esse conceito? Quanto maior a quantidade de sal dissolvida, maior é a densidade de uma solução. A água do mar, ela possui densidades diferentes, podendo variar entre 1.002 a 1.028 quilogramas para cada metro cúbico de água. Percebam que eu aumentei 1000 vezes, porque 1 metro cúbico são 1000 litros. E aí a massa também aumentou. Se fosse em litros, é só dividir por 1000 aí. Tá certo? E aí a gente vai ter a relação aí em grama por litro. Pode ser até uma dica aí para o professor trabalhar a questão de matemática com vocês. Olha que interessante. Bom, as águas superficiais, elas são mais quentes e mais densas, tá certo? Por quê? Porque no sólido a gente viu que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, diferente dos gases, é o inverso, tá? Então, você tem uma maior quantidade de sais na parte superficial ali do mar. E nas profundezas, a gente vai ter o inverso, né? As águas mais profundas, elas são menos densas. E aí, a gente tem aí, para falar depois, numa próxima aula, uma corrente chamada corrente termoalina, que é justamente uma corrente mais lenta, mas que dita o processo aí das mudanças climáticas, e ela é muito importante. Se a gente tem aí o aquecimento global, essa concentração na salinidade, ela tende a diminuir.
essa variação. E aí, essa circulação dessa corrente, ela para. E quando ela parar, ela deixa de levar calor a várias situações aqui na nossa Terra, quando a gente fala de circulação marítima aí, tá certo? Galerinha, agradeço a participação de todos vocês até aqui. Anotem aí e não esqueçam de avaliar a nossa aula, tá certo? Muito obrigada a todos e até a nossa próxima aula.